Olá, queridos, bom dia. Aqui para mim é bom dia. Sejam bem-vindos à sétima aula, ou à lição 7 do Linguagem Clássica 1. Nós hoje estudaremos os substantivos. Então, o que são substantivos? Substantivos são palavras que designam pessoas, animais, coisas ou ideias. Isso aqui, então, o que vai acontecer? Quando você estuda o catecismo com o seu aluno, com consistência, ele vai decorar isso, tá? Perguntar o que é substantivo, ele já vai saber, memorizado isso, tá? Do decor, né? Ou como em inglês é by heart, então ele sabe, de bate pronto. Substantivos próprios. Depois aqui eu vou explicar uma coisa que como eu enxergo, tá? Você pode fazer diferente de mim sem problema, mas é como eu enxergo. Então, os substantivos próprios designam nomes próprios de pessoas, animais, coisas. São escritos com letras maiúsculas. Exemplo: João, Cacau, Og. O nome do meu forninho é Og, tá? Eu coloquei aqui para a gente quebrar um gelo. Mas tudo bem. Então, os nomes próprios de pessoas, animais e coisas. A gente sempre escreve com letra maiúscula, certo? Ok. E aí, tem os comuns, né? Que eu não entrei aqui na questão. Você tem todo o detalhamento da gramática na lição, tá tudo escritinho aí. Mas aqui eu vou colocar o que eu acho que é importante a gente ensinar. Então, o substantivo próprio, substantivo comum, que a gente escreve com letra minúscula, né? O substantivo concreto, tá? E aí eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês assistam sobre esse aprofundamento na questão do substantivo concreto e abstrato, que eu fiz lá atrás. Vai ficar aqui para você assistir também. Eu estou dando todas as referências das gramáticas, tá? Mas aqui eu vou dar uma dica clara para você já aplicar na sua aula. Então, substantivo concreto são aqueles que podem ser percebidos pelos nossos sentidos, pelo paladar, olhos, olfato e tato. Porém, há controvérsias, porque quando eu estudei lá atrás, falaram assim: substantivo concreto que você pode pegar. Aí eu faço uma pergunta: Deus é que tipo de substantivo? É concreto ou abstrato? Me diz você. Deus é um substantivo concreto. Então aqui eu já não consigo aplicar, porque eu posso não sentir Deus, né? Então eu vou dar uma explicação aqui mais técnica. Nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, vai estar em algum lugar desse vídeo aqui, assista, tá bom? Porque ali está mais aprofundado o que eu estou explicando. Mas é o seguinte: o concreto é aquilo que tem existência própria, tá? Então, quando a gente fala de fada, é concreto, porque ela tem existência própria, ela não precisa de um outro ente para existir. Subsistência ou existência própria, tá? Aroma tem existência própria. A gente passa, tem um perfume, é concreto, tá? Uma música é concreto. Luz é concreto, tá? Tudo deu para entender? Então lembra disso. Substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Aí lembra lá na primeira definição que fala de ideia. Então guarda essa palavra, ela vai se encaixar aqui dentro de substantivo abstrato. Aqui nessa explicação, e eu vou dar a minha, que é mais simples e que se enquadra para uma aula, tá? O que é um substantivo abstrato? Aqueles que não podem ser sentidos, que só existem em nosso espírito. Aí eu vou te dar uma explicação melhor. No caso aqui, bondade, amor, honestidade. Realmente eu não consigo pegar, né? Porém, o que acontece é o seguinte: o abstrato ele precisa de alguém para existir. As ideias também precisam de alguém para ter. Então, quando a gente fala de bondade, eu preciso que uma pessoa tenha bondade. Preciso que uma pessoa tenha amor. Que uma pessoa tenha honestidade. Não é algo que eu posso. Não é, ela não tem existência própria. Ela é uma substância, ela é um substantivo, a honestidade. Ela é uma substância. Só que ela é abstrata porque ela não tem existência em si própria. Diferente de Deus, que tem existência em si própria.
Deus não depende de alguém para existir. Agora, a honestidade depende de alguém para existir. É isso, tá? Então, veja só, qual o objetivo dessas aulas, né? Tem toda a teoria lá. Eu vou até abrir aqui, né? Isso aqui é um apoio, né, para você dar a sua aula com mais segurança e para você focar naquilo que é importante. Eu sempre gosto de falar de uma frase do C.S. Lewis que ele falava assim, que se a gente colocar o que é prioritário como secundário, o que é prioritário estará como secundário, né? Então, eu entendo assim, a gente está subindo uma escada, um nível de dificuldade. O que eu acredito ser importante um aluno saber? Em cima de todos os estudos, de livros que eu já li, de aulas que eu já postei aqui, né? Quando eu falo de gramática, tem meus vídeos aí sobre gramática, sobre análise sintática, por que a gente usa análise de diagramação. Se você não viu, veja. Eu vou organizar o meu canal, tá? Esse mês de fevereiro, tá? Já planejado para organizar meu YouTube, deixar tudo com playlist organizado para vocês. Mas veja só, então o que acontece? Tem toda a teoria lá. Tem toda a teoria. Mas você vai dar tudo? Por exemplo, quando a gente fala então, substantivo concreto abstrato, comum próprio, simples composto coletivo, né? Primitivo e derivado. Eu não acho eficaz estudar primitivo e derivado agora. Por quê? Porque eu acho que isso entra muito em questão de consciência morfológica, que é uma outra coisa. Que é dar outro livro, na verdade, dar uma outra série de livros. Por quê? Para eu saber o que é primitivo e derivado, eu tenho que conhecer a raiz da minha palavra. Ela é uma raiz grega? Ela é uma raiz latina? Para depois que eu souber esse conhecimento, a gente tem prefixos, não é? Sufixos da nossa língua que são gregos. Nós temos prefixos, sufixos que são latinos. A gente precisa conhecer isso. Só que isso dentro desse momento que a gente está estudando a base, eu, Cristiane, na minha opinião, nos meus estudos, né, de latim, de português, de inglês, de linguagem como um todo, eu não entendo que isso é relevante. A criança pode saber o que é, mas o que eu entendo que é importante que ela saiba que é um substantivo. E por que eu falei aqui do próprio, citei aqui o comum, nem entrou na aula, né, o slide do comum, mas eu expliquei para vocês o concreto abstrato, porque eu acho que esses são os mais importantes, se você for entrar nessa análise. Isso você vai saber, você conhece o aluno melhor que eu. Eu não conheço o aluno. Eu fiz isso com as meninas lá atrás. Foi importante? Acho que foi. Por isso que eu pontuei aqui na aula, que eu tô aqui na aula direcionando vocês, pegando na mão de vocês, o que eu acho que é extremamente importante o aluno saber. Mas de fato, o que eu acho que é importante o aluno saber, o que é um substantivo. Se ele souber o que é um substantivo, quando a gente chegar lá na análise sintática, que a análise sintática, lembra que eu expliquei? A correlação entre as palavras, o que pode em cada posição, por que a gente estuda com análise de diagramação, porque tem a lógica, né? Então, tudo que tem lógica tem um lugar certo para você colocar. Então, vou dar um exemplo. O meu aluno sabe que um sujeito, meu aluno que usa os meus livros, ele sabe quais classes gramaticais eu posso ter no meu sujeito. Não é qualquer classe gramatical que entra no meu sujeito, entende? Meu aluno sabe isso. Meu aluno sabe que, por exemplo, quais classes gramaticais entram no meu objeto direto. Primeiro, porque ele estudou muito bem isso aqui, linguagem clássica 1. Lá, nos demais livros, ele sabe. Não tem muita dificuldade, porque ele já aprendeu. O meu aluno sabe quais classes gramaticais eu posso ter no meu objeto de preposição. O meu aluno sabe que tipos de predicativo eu tenho quando eu tenho um verbo de ligação. Muitas vezes eu recebo dúvidas de lacunas que ficaram aqui nessa fase, na fase da morfologia, que vai estourar lá na análise sintática, porque meu aluno não tem consciência do que é um substantivo em sua essência. Por quê? Porque muitas vezes os educadores ficam entrando nesses pormenores.
E tudo bem, você pode fazer isso, mas essa é a minha visão como educadora. E o impacto que vai ter disso aqui lá na frente, tá? Por isso que eu acho importante, vai explicar, entrar nos pormenores. Lembrando que tudo isso você tem lá no livro. Eu coloquei lá, porque às vezes a mãe não tem condição, o educador não tem condição de comprar uma gramática, então tô te dando a gramática. Mas aqui eu tô falando no vídeo, nessa aula em específico, o que eu acho importante e relevante você focar nesse momento com teu filho, com teu aluno, tá? E é assim que eu entendo. Eu fiz isso com as minhas filhas e foi tudo bem. Análise morfológica, ou consciência morfológica, eu comecei a estudar o ano passado com a Rafaela. Nós vamos continuar. Esse ano a gente vai continuar a estudar. Por quê? Mas a Rafaela vai fazer 14 anos. Ela já passou por toda a morfologia, ela já passou pelo nível mais alto de análise sintática e agora, né, desde o ano passado para cá, a gente está estudando consciência morfológica, que entra mais nessa parte do que eu tô falando, primitivo e derivado. Por isso que eu acho que gramática não dá para parar de estudar, tá? Deu para entender, gente? Porque eu tô justificando aqui do porquê que eu direciono nesse sentido na aula, tá? E eu acho que isso é importante, tá? Foque nisso. Tá certo? Então, espero que tenha ajudado. Bons estudos, Deus abençoe e até a próxima aula.